Então, o autismo, ele é um transtorno neurobiológico do desenvolvimento, né? Ele afeta algumas áreas, né? Alguns comportamentos bem centrais das pessoas que são autistas, que é a comunicação social e comportamentos restritos, né? Fixos. E quando a gente fala de comportamentos restritos, fixos, a gente fala de alguns comportamentos estereotipados, né? E de comunicação, a gente não fala só da comunicação verbal, né, Lizzy? Sim, tem a parte gestual, a questão de expressão facial, a parte da escrita também entra como uma forma de aprendizagem também, né? E uma forma de comunicação. E a comunicação social está inclusive falando da interação, né? Porque eles têm um pouquinho de dificuldade mais do que as pessoas típicas de interagir, né? Essa questão espontânea de interagir. De estar em contato com o outro, como chegar para conseguir falar com alguém, como se portar em certas situações. Essa é uma grande dificuldade que a maioria apresenta. E pode ser apresentado em intensidades, né, níveis diferentes. Isso que é o mais importante da gente estar sabendo, né? Porque ela vai do nível mais intenso, né, mais grave, assim, que eles podem apresentar uma dificuldade muito grave, assim, de estar se portando, de estar entendendo as sutilezas das relações, como nem tanto, né? Um pouquinho de dificuldade só que a gente não consegue perceber tanto, né? Que nós tenhamos uma atenção muito especial logo nos primeiros anos de vida da criança, para que nós consigamos, portanto, fazer um diagnóstico o mais cedo possível e desenvolver, consequentemente, o quanto antes, a criança que tem o transtorno do espectro autista, né? E para que isso aconteça da melhor maneira, é importante também nós lembrarmos que o autismo é algo sério, que a gente precisa dar atenção e que não é um mau comportamento da criança ou um desrespeito da criança dela com os pais ou com os responsáveis, né? O autismo é algo que pode ser e precisa ser desenvolvido, principalmente com a ajuda de profissionais capacitados para isso. Então, o espectro é como se fosse um guarda-chuva, né? O espectro, ele vai do mais grave, né, ao mais leve. A gente tem um manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais que ele tem níveis, né, para o transtorno do espectro autista, que é o nível 1, nível 2 e nível 3, que é bem isso, assim. O nível 3 é quando a pessoa precisa de muito apoio para as atividades da vida diária, assim, né? E o nível 1 é que não precisa tanto e principalmente tem habilidades muito boas para estar conseguindo fazer as suas questões diárias. E a comunicação social está inclusive falando da interação, né? Porque eles têm um pouquinho de dificuldade mais do que as pessoas típicas de interagir, né? Essa questão espontânea de interagir. De estar em contato com o outro, como chegar para conseguir falar com alguém, como se portar em certas situações. Essa é uma grande dificuldade que a maioria apresenta. E pode ser apresentado em intensidades, né, níveis diferentes. Isso que é o mais importante da gente estar sabendo, né? Porque ela vai do nível mais intenso, né, mais grave, assim, que eles podem apresentar uma dificuldade muito grave, assim, de estar se portando, de estar entendendo as sutilezas das relações, como nem tanto, né? Um pouquinho de dificuldade só que a gente não consegue perceber tanto, né? Todo mundo às vezes pergunta assim pra gente que trabalha, né, diretamente com pessoas dentro do espectro, né? Cada pessoa é uma pessoa, assim como nós que somos típicos, somos diferentes, né? A Lizzy tem características diferentes da minha, né? Tem qualidades e defeitos também diferentes dos meus. Eles também vão ser, não existe nenhum autista igual ao outro. Então, cada pessoa autista vai ter necessidade de um tratamento diferente. Então, sempre das suas características e do que precisa ser trabalhado em cada um. Exatamente. Sempre que eles recebem o diagnóstico, o ideal é que eles vão para uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, para que cada profissional de áreas diferentes façam a sua avaliação e vejam, né, qual é a necessidade do paciente, né, o que ele precisa ser trabalhado, se ele precisa daquela especialidade ou não. Eu acho que isso é o melhor de estar sendo avaliado. E são áreas como a fonoaudiologia, a psicologia, a terapia ocupacional. Às vezes tem alguns que têm questões nutricionais que precisam de acompanhamento com a nutricionista também e questões psicopedagógicas também. De aprendizagem, né?
Acho que é basicamente isso, né? Enfim, às vezes eles fazem acompanhamento com musicoterapeutas, né? Que é muito importante. Ecoterapia, às vezes tem também. Fisioterapia, enfim, diversos, né? Não tem como a gente estar falando especificamente cada profissional, que seria até uma injustiça. A gente poderia estar esquecendo algum profissional, né? Então a gente fala de uma equipe multi, porque abrange vários profissionais. As principais manifestações da criança autista é justamente a dificuldade de se comunicar e de se resolver socialmente, né? De se representar socialmente, de manifestar os seus sentimentos e as suas vontades, né? E isso fica ainda mais evidente no contexto que nós estamos vivenciando em 2021, né? Um contexto pandêmico, onde as crianças estão cada vez mais em casa, tendo aulas online e tendo uma dificuldade ainda maior do entendimento do que o professor está tentando passar para ela por trás da telinha. E não esquecendo que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem suas necessidades e cada pessoa tem sua subjetividade, né? Ninguém é igual, a gente não pode tratar as pessoas autistas iguais da mesma forma, nem, enfim, na sociedade e nem no seu tratamento. E que nós possamos entender e principalmente familiarizados e para que a gente tenha cada vez mais empatia e amor pelas crianças, pelo seu desenvolvimento e que a gente consiga continuar nessa missão de trabalhar a sua autonomia, de trabalhar suas relações sociais, suas relações e expressões afetivas, né? Para que elas consigam não só se comunicar verbalmente, mas também a partir de expressões faciais, expressões corporais e consigam explorar todos os campos do desenvolvimento.